Bem-vindo de volta a mais uma aula desta série Eclésia, a vida da Igreja no Reino. Hoje nós estamos na nossa última aula, que é a aula sobre missões. A missão que a Igreja tem, ou a nossa missão dentro da Igreja no Reino de Deus. Missões, nós temos que entender que é aquela base da Igreja. Deus, quando Jesus enviou Jesus para a Terra, Jesus, ao acabar o seu ministério, virou para os seus seguidores e comissionou-os para ir para fora e pregar as boas novas, trazendo as nações à salvação. Houve esta enviar, ou em hebraico é salal, ou em grego é apostelo. Eles foram enviados, os discípulos tornaram-se em apóstolos, que foram enviados para fazer a obra do Senhor, declarando as boas novas a cada língua, cada povo, cada nação. E essa é a base do coração de Deus. O coração de Deus, tal como Agostinho diz no século IV, que é a missio Dei, que é a missão de Deus, que é aquele pulsar do coração de Deus, que é alcançar todos com o seu amor. Jesus, quando veio à Terra, ele estava a explicar a missão de Deus, a salvação. Quando ele estava a explicar a salvação ao mestre da palavra, Nicodemos, em João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Missões definidas como o envio, a pessoa e o propósito são vistas principalmente pela Trindade. Foi o primeiro exemplo que nós vemos de missões, é a Trindade enviar Jesus à Terra para haver salvação. Então, é a missão de Deus, não é a missão de uma igreja, não é uma missão eclésia, não é a missão de um homem, não é a missão de uma organização, não é para espalhar igrejas ou bandeirinhas ou paróquias por todo o lado, fazendo capelas por todo o lado, não. É uma missão de Deus para que todos venham à salvação. O Myles Munroe, um grande teólogo, ensinou muito acerca da igreja, ensinou que o reino dos céus tem que colonizar a terra, tem que transformar esta terra com evidências do reino dos céus. E isso é realmente essa transformação que acontece cumprindo a missão de Deus para o mundo. Não é trazendo igrejas espalhadas por todo o lado, denominações espalhadas por todo o mundo, mas trazendo a evidência do Rei dos Reis, do reino de Deus em cada nação, em cada povo, em cada língua, cada tribo. Então, isto é feito através dos apóstolos, pessoas que são enviadas, pessoas que são comissionadas para cumprir esta grande missão. Jesus foi o primeiro apóstolo, como dizem em Hebreus 3:1, que diz que pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Jesus foi o primeiro apóstolo enviado dos céus para a terra para trazer salvação. Nós também somos os seus apóstolos, pessoas, homens e mulheres enviados para cumprir a missão de Deus, trazendo homens e mulheres à salvação. Nós somos esses apóstolos. Nós vimos que na primeira igreja houve os primeiros 11 apóstolos, depois do falecimento de Jesus. Antes de Pentecostes foi levantado um outro apóstolo para substituir Judas, e depois, a seguir, mais tarde, nós vimos que havia outros apóstolos, incluindo Barnabé, Timóteo, Tito, Tiago, até Paulo, os outros apóstolos que foram usados, até homens e mulheres foram usados como apóstolos na primeira igreja. Então, o que é um apóstolo? O apóstolo é alguém enviado para cumprir uma obra. É um pioneiro neste ministério. É para estabelecer a Igreja de Cristo. Não igrejas, mas a Igreja de Cristo em cada língua e cada povo. É alguém que é guiado, movido pelo Espírito Santo. Nós vemos que este apostolado, estes apóstolos, tem vários sinais que marcam que é um apóstolo. Apóstolos, nós vimos que em 2 Coríntios 12 diz que os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência,
sinais, prodígios e maravilhas. Então nós vimos que havia uma graça especial sobre os apóstolos, as pessoas que são enviados para esta obra, são pessoas que movem-se daquele sobrenatural de Deus, estão conectados com o céu, trazendo o céu para a terra, para cada lugar desta terra. Então o apóstolo é alguém que é movido nesta graça de Deus. É também alguém que tem uma visão progressiva do reino de Deus. Não é confinada a uma igreja local, a um sítio geográfico, mas é alguém que tem uma visão expansiva, progressiva do reino de Deus, em que o reino tem que impactar cada espaço da sociedade, cada sítio neste planeta Terra. Então tem uma visão progressiva. Nós vimos que também o apóstolo é alguém que esforça para manter a unidade do corpo de Cristo. Não é uma unidade somente de uma denominação, de um tipo de igreja, mas a unidade do corpo de Cristo, em que quer fazer pontes, ligações, fazer networking, quer fazer aquelas ligações para espalhar mais e mais e capacitar mais e mais a igreja para cumprir o seu propósito. Não é o chefão, o CEO da igreja, mas é o maior servo da igreja que vai e seja pioneiro a alcançar novos povos para Cristo. A abordagem apostólica nas missões é muito importante. Nós temos que pensar que missões têm que ser realizados por homens e mulheres que são obedientes à graça e ao poder de Deus e ao mover do Espírito Santo nas suas vidas. Estes homens e mulheres chegam a uma certa comunidade, uma certa cultura, mas quando chegam lá não é para trazer uma cultura da sua terra natal, mas é para trazer a cultura do reino. Essa cultura vai levantar o povo nativo daquele lugar, o povo indígena daquele lugar, e vai capacitá-los a eles próprios também serem missionários, apóstolos na sua geração, na sua cultura, na zona onde eles estão. Mateus 24:14 diz assim, que este Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os gentes, e então virá o fim. Então, esta missão de Deus é uma missão urgente, é uma missão que Deus move-nos para cumprir a sua missão de levantar homens e mulheres, igreja de Cristo em cada tribo, em cada povo, em cada nação que busca a sua presença, que Deus seja declarado em cada língua, cada povo. Então depois vem o fim. O trabalho não cresce mais como antes, quando é somente enviado relatórios e ficam tentados a exagerar o seu sucesso. Os missionários antigamente era assim, que enviavam relatórios para angariar fundos, angariar patrocinadores, para dizer, olha, eu estou a fazer isto, estou a fazer aquilo. Hoje em dia também ainda é feito, mas missões é muito, muito mais do que isso. É quando nós somos movidos pelo coração de Deus, em que não importa quem nos apoia, quem deixa de nos apoiar, mas somos movidos pelo coração de Deus. Mas a igreja precisa de apoiar missões. A igreja precisa de apoiar este mover de Deus para alcançar o mundo com o seu amor. Nós precisamos ter esta política missionária apostólica na igreja local, em que as pessoas não estão lá para sentirem bem, sentirem que estão somente a serem colhidas, a sentirem que é um clube social, um clube religioso, mas é um sítio onde as pessoas congregam para serem capacitadas, transformadas, curadas, movidas pelo amor de Deus, para ir para fora, alcançar a missão de Deus, alcançar os povos, as línguas, as nações com o amor de Deus. Nós temos que ter esta ligação com este mover apostólico de Deus, em que nós conectamos com pessoas que têm esta conexão. Nós deixamos-nos ser influenciados por estas pessoas apostólicas, com o coração apostólico, a alcançar as nações por Deus. E depois nós também somos movidas para ter esta visão do mundo que precisa de ser alcançada com o amor de Deus. Deus precisa de mover-nos com essa compaixão, e depois nós temos que passar esta tocha para outras pessoas, levantando outras pessoas também com esta visão missionária, em que cada pessoa precisa de Cristo, cada igreja, cada casa precisa ser uma igreja, cada homem, cada mulher precisa ser um missionário, um apóstolo da vontade e do poder de Deus. Nós precisamos alcançar o alvo.
A igreja precisa alcançar o alvo da igreja, que é espalhar, ide por todo o lado, ide por todo o mundo, para que o Senhor retorne. Quando cada pessoa no planeta Terra ouve a palavra da salvação, então vem o fim. Romanos 11, 25 a 26 fala acerca disso. Apocalipse 19, 7 fala acerca disso. É que nós precisamos estar preparados como uma noiva, preparado para o seu noivo. A forma que nós preparamos é quando nós agregamos mais e mais pessoas à salvação. Não para encher igrejas, mas para que mais pessoas venham à salvação. Mais uma pessoa conheça Cristo. Que mais uma pessoa seja salva. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de trazer o reino de Deus. A igreja não está somente aguentando, a esperar que venha o arrebatamento, mas a igreja está ativa nesta missão. Esta é a missão da igreja, esta é a missão de Deus, para nós irmos a alcançar as pessoas, a alcançar os perdidos, trazendo liberdade aos cativos, trazendo esta boa nova da salvação. Esta é a missão da igreja, esta é a missão de Deus. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz que porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. A eclésia é isto, a igreja de Cristo, viver na plenitude do seu amor, da sua graça, amando Deus sobre todas as coisas, amar a igreja, a comunidade dos santos e também amar o mundo, o perdido, com o amor de Deus, trazendo todos a salvação. Igreja, nós precisamos de entender o coração de Deus, nós precisamos ser a igreja, a eclésia de Deus, dentro do seu reino, ser transformado pela sua glória. Eu espero que esta série te tenha trazido algum encorajamento, te tenha sido uma bênção para a tua vida, que nós podemos crescer neste entendimento do reino de Deus e o que é ser igreja.